Então vamos, depois dessa toda essa introdução e prefácio à disciplina, vamos começar então o conteúdo da aula de hoje. Introdução ao universo das macroalgas. Caracterização geral. Quem são? Que são essas macroalgas? São plantas ou não são plantas? Onde elas vivem? Né? O hábitat delas. A importância ecológica, importância econômica, a diversidade e um pouco da evolução dos grandes grupos. Bom, macroalgas, então. São algas pluricelulares. Vocês tiveram, a maior parte de vocês, acredito que tiveram plâncton 1. Yeah! Quem não teve plâncton 1 aqui? Quem não sabe que é uma alga? Acredito que a maior parte de vocês, até mesmo no segundo grau, já aprenderam que é uma alga. Yeah! Macroalga é uma alga, só que pluricelular. Em inglês, seaweed significa ervas daninhas do mar. Mas olha só que em japonês, kaisu significa plantas e bens do oceano. E isso já transmite, né, o valor que os asiáticos e que a cultura asiática dá a essas plantas do mar. Enquanto que no inglês, por muito tempo, né, ou em algumas culturas é considerado como ervas daninhas. E assim também, digamos que na nossa cultura, aqui no Brasil, por muito tempo, né, quem vai na praia, aquelas coisas grudando nos pés, no corpo, né? Minha família toda, uma parte assim, minhas irmãs têm nojo e medo das macroalgas que ficam lá flutuando na água. Bom, é um grupo polifilético, fotossintetizante, evolutivamente primitivo às plantas vasculares que vocês viram lá em Ecoveco. E são produtores primários dominantes no bentos marinho. É uma assembleia muito heterogênea de organismos, desde microscópicos até macroalgas gigantes, de linhagens evolutivas diversas. Tem macroalgas que estão no reino das plantas e tem macroalgas que não estão no reino das plantas. Então, o máximo que a gente pode dizer é que macroalgas é um grupo funcional de organismos aquáticos fotossintetizantes. E a gente vai ver por que e como as macroalgas são um grupo polifilético e muito mais diverso do que as plantas vasculares. Vocês devem, né, ou poderão ouvir ou ler o termo macrofitobentos. Macroalgas, que se caracteriza por macroalgas mais aquelas angiospermas marinhas, as cigarras que nós estudamos em Ecoveco. Então, macro, grande, né, fito, plantas e algas que vivem no bentos. Então, as macroalgas fazem parte desse grupo do macrofitobentos. Existe uma grande variabilidade morfológica, de textura, de organização interna dos talos e tolerância fisiológica das macroalgas que ocupam diversos nichos e que se adaptaram ao longo do processo evolutivo de já quase 1 bilhão de anos no planeta. Então, a gente vai ver um pouco dessa maravilhosa diversidade de formas, de cores, e que vão ter implicações na função, no funcionamento, na fisiologia e na função ecológica dessas macroalgas no ambiente. A gente vai ver algas turfs, né, ou tufos diminutas, que possuem talinhos muito simples, pequenos, mas que são densas e produtivas. E a gente vai ver o outro extremo, macroalgas gigantes, aquelas chamadas de kelps, que possuem os talos mais complexos e formam florestas marinhas altas e densas. Bom, macroalgas são plantas, podem ser caracterizadas como plantas marinhas. Dentro das plantas marinhas, nós temos desde algas unicelulares, macroalgas
Pradarias de fanerógamas marinhas, marismas e manguezais. Todas elas estão vivendo no ambiente marinho costeiro. Comparado a esses outros grupos, né? Temos aqui o grupo das macroalgas, fanerógamas, plantas de marismas e plantas de mangues. Aquelas que nós estudamos em Ecoveco, esses outros 3 grupos. Comparado a esses grupos, a gente vê um gradiente aqui, né? De diferenças de complexidade estrutural. Comparando macroalgas com todas as outras plantas que nós estudamos no semestre passado, né? As macroalgas, em geral, vivem no intermareal e no infralitoral, desde raso até profundo, em geral em substrato consolidado, como rocha, coral, embora tem algumas grupos e espécies de macroalgas que conseguem penetrar, né, com talos como se fossem raízes no sedimento inconsolidado. Enquanto que as fanerógamas, plantas de marismas e plantas de mangues caracteristicamente são especializadas, têm raízes e rizomas especializados para viver nos sedimentos, no substrato inconsolidado. Então, vejo que ocupam, que dominam substratos e pisos também do intermareal, infralitoral e supralitoral diferentes, né? Fanerógamas submersas, plantas de marisma, plantas de mangue são angiospermas, são plantas vasculares, com flores e frutos, enquanto que as macroalgas são um grupo muito diverso, não vasculares, sem flores e sem frutos. Das macroalgas, grande maioria bentônicas, mas existe sim diversas espécies ou associações que formam o que a gente chama de algas de deriva ou que formam um macroplâncton. Vocês estudaram plâncton, fitoplâncton, né? O zooplâncton. Tem macroalgas que são planctônicas e acabam ou se tornam planctônicas após se desprenderem do bentos. E formam, então, fazem parte do macroplâncton. A maior parte, né, estão estabelecidas ou fixadas em costões rochosos, recifes de corais, entre outros tipos de substratos. Mas temos aqui, né, exemplos, por exemplo, como balsas de sargassum, né, características, por exemplo, do mar de Sargassum, que são caracterizados por 2 espécies de Sargassum, Sargassum natans, Sargassum fluitans, que flutuam na região pelágica, principalmente no mar de Sargassum, mas não só. Essas algas, elas foram bentônicas no passado e elas se especializaram, né? A gente vai ver um pouquinho delas, essas algas se especializaram a viver, se reproduzir e continuar, né, num mundo pelágico. E assim também tem massas flutuantes de algas verdes de deriva e outras que formam marés verdes em estuários e zonas costeiras. Essas algas nascem no bentos, são arrastados por correntes e ventos e acabam flutuando e virando, né, se tornando parte do macroplâncton, que são carreadas com correntes e ventos e têm, em grandes quantidades, consequências ecológicas para as regiões costeiras. Então, resumidamente, né, um sumário, uma visão geral sobre os hábitats das macroalgas, que podem ser tanto em hábitats tropicais, subtropicais e temperados. Ocorre em todos os ambientes do mundo. Onde tiver substrato, principalmente consolidado, e luz suficiente que penetra na água, vai ter macroalga. Sempre vai ter uma espécie adaptada a cada um desses ambientes. Ela tem uma diversidade muito maior e uma capacidade adaptativa, em termos de grupo, muito maior que, por exemplo, as fanerógamas marinhas, que as plantas de marismas e que manguezais, que são bastante específicos a esses hábitats que nós estudamos no semestre passado. Então, as macroalgas vão ocorrer dentro das pradarias submersas, vão ocorrer dentro dos estuários, da zona intermareal, do sublitoral, até no profundo circalitoral, né? Então, desde o intermareal, até mesmo em alguma, não tanto no supralitoral, mas desde o intermareal, né, do eulitoral, até
pancos que se situam a mais de 100 metros ou 200 metros de profundidade, dependendo do hábitat. Elas podem ocorrer nas raízes de manguezais, agarradas às folhas de marismas ou de fanerógamas marinhas, ou entre essas folhas, nas planícies de maré estuarinas, né? Em todas essas latitudes, vão dominar nos costões rochosos, né? Nos recifes de corais, a gente tem comunidades de algas específicas ou típicas dos recifes de corais, e vão crescer a importância nos recifes rochosos em ambientes subtropicais e particularmente nos ambientes temperados, onde temos o reino das florestas de macroalgas gigantes ou macroalgas kelps. Em resumo, tem alga em tudo quanto é lugar. Sabe que tem alga, macroalga, até em terrestre, até em cascos, por exemplo, e plastão das tartarugas. Importância ecológica das macroalgas: produção de matéria orgânica, manutenção das teias tróficas, hábitat de proteção e alimento, berçário das espécies, suportam pescarias, são fundadoras de ecossistemas, como a gente vê nas florestas de kelps, oxigênio, como qualquer outros produtores primários do ambiente marinho, oxigenam a água, mantém ciclos biogeoquímicos, em determinadas hábitats atenuam a energia de onda, florestas de kelps, atenuam a energia das ondas. E alguns bancos de macroalgas, algumas particularidades ainda, podem contribuir para sumidouros de carbono. Nem todos, mas alguns podem contribuir para sumidouros de carbono. Bom, macroalgas, como eu disse, não são plantas vasculares. E não possuem hastes tipicamente, mas possuem talos. O que é o macrotalo das algas, então? Essas algas pluricelulares têm seu corpo denominado de talo. Não é haste, não é caule, não é galho, é talo, que é o tecido pluricelular ou multinucleado das macroalgas, onde elas conquistaram essa terceira dimensão da coluna d'água, diferente do fitoplâncton, né? Embora possam ocorrer algumas formas que ficam prostradas, agarradas lá no fundo, né? Sem ocupar a coluna d'água. E é através de todo esse talo que elas vão captar nutrientes que vão fotossintetizar. A estrutura de fixação ou ancoragem, né, que a gente chama, que podem ser rizóides, disco basal, apressório ou grampo, né, faz parte desse talo. Não possuem raízes e rizomas. E esse talo é muito importante para manter a flutuabilidade, a manutenção da posição vertical. Macroalgas, fanerógamas marinhas, que a gente estudou no semestre passado. Tem muita gente, é muito comum, até mesmo especialistas, até mesmo gente da área que confunde. Pega lá no campo uma macroalga e confunde. Como é que a gente sabe o que é fanerógama marinha, né, submerso, o que é macroalga, já que as duas vivem dentro da água, muitas delas, fanerógamas marinhas, são semelhantes a macroalgas verdes, algumas macroalgas verdes são semelhantes às fanerógamas marinhas. As macroalgas não têm sistema de raízes verdadeiras, possuem um apressório ou disco basal que fixa, cola no substrato normalmente rochoso, enquanto as fanerógamas marinhas possuem esse sistema de raízes e rizomas verdadeiros que penetram no sedimento, assim como as plantas terrestres, né? O tecido, as macroalgas também não possuem um sistema vascular. O sistema vascular é ausente, diferente das fanerógamas marinhas, que são plantas vasculares especializadas que possuem xilema e floema, se a gente faz um corte na folha e vê. Os órgãos reprodutores, né, dessas fanerógamas, assim como plantas terrestres, são caracterizados por flores e frutos, enquanto que as macroalgas não possuem flores e frutos, possuem um ciclo, estruturas reprodutivas e um ciclo reprodutivo muito complexo, com alternância de gerações, entre gerações assexual e sexuada. É um tipo de vida sexual e
muito complexa das algas, com alternância de sexos e não sexos, que a gente vai ver posteriormente. E essas estruturas de fixação, ancoragem, que no inglês se chama hold fast, né? No português a gente pode dizer de apressório ou grampo, é uma estrutura que é semelhante ou tem a função de raiz que ancora organismos aquáticos sésseis, né? Mas não tem essa função de absorção de nutrientes como tem as plantas vasculares, as plantas terrestres, marismas, manguezais, né? Árvores de manguezais e fanerógamas marinhas. Algumas delas têm um tecido basal bem delicado, como essa alga vermelha aqui, Cryptopleura, enquanto outras, como as gigantes macroalgas, as kelpes, possuem um sistema muito complexo, né, de grampos, né, como dessa macrocistes perífera aqui, que fixa lá no fundo, né, que quando realmente a energia da onda de uma tempestade suga ou promove um arrasto, né, no tufo de macroalgas, acaba arrancando tudo junto, né, com a rocha, com o substrato, né, e tem uma força de fixação, de adesão muito grande ao substrato. Tecido de condução macroalgas não possuem, enquanto que as plantas superiores, né, dentro do qual fazem parte as plantas de marismas, manguezais e fanerógamas marinhas, possuem aqueles tecidos vasculares com xilema e floema. As macroalgas possuem uma ausência desse sistema vascular e, em geral, depende do tamanho das macroalgas. As substâncias vão ser translocadas de célula para célula, né, através de conexões entre as células, condução mais simples. Algas muito grandes, como as kelpes, ainda vão possuir canais mucíferos, onde o muco percorre, que funcionam como se fossem canudinhos, mas não são tecidos verdadeiros, como o chileno, não são tecidos vasculares como das plantas superiores. E as estruturas reprodutivas, essas sim. As macroalgas possuem uma complexidade de estruturas reprodutivas e de ciclos reprodutivos que tem pouca similaridade no mundo dos seres vivos, né? Enquanto as plantas superiores possuem flores e frutos, embora com uma grande diversidade de tipos de flores e frutos, esses órgãos, né, têm uma estrutura anatômica geral homogênea, né? Embora vão variar em pétalas, cores, formas, mas a estrutura, a origem, a embriologia, ela é similar. Para as macroalgas, o ciclo reprodutivo é muito diferente e que vai ter uma variedade tão grande, desde uma coisinha simples, como simplesmente uma célula se dividir e um monte de outras células ir abrir, pocar e lançar órgãos, lançar gametas, né, ou esporos no ambiente através de uma reprodução simples, até a formação de órgãos especializados e alternância na mesma espécie entre gerações sexuadas e gerações não sexuadas de formas diferentes. Apenas um exemplozinho do ciclo de vida dentre os inúmeros, e que a gente não vai ver esses inúmeros. Não fiquem apavorados, não deem ouvidos tanto aos desesperos e desespero de alunos passados que tiveram que dizer que estão vendo ciclos. Não, nós não vamos ver todos os ciclos, mas a gente vai ver uns exemplos para alguns poucos exemplos, e menos até que do ano passado, e do ano retrasado, e do outro ano, de ciclos de vidas de cada grupo, grande grupo de macroalgas. Então, só para dar um exemplo da complexidade dos ciclos de vidas que a gente não vai estudar os detalhes, como, por exemplo, essa alga aqui, uva, a alface do mar, né? A mais comum, a mais conhecida, que é muito utilizada em diversos modelos, né, de estudo, e que é muito abundante
no mundo marinho, né, possui uma alternância de gerações entre uma fase esporofítica assexuada, né, que produz esporos, e uma outra fase que é sexuada, ou seja, um gametófito que produz gametas. Nesse caso dessa alga uva, né, é um dos tipos de reprodução ou formas mais simplificadas, porque o talo também está dentre os talos mais simples, onde todo o talo é muito homogêneo em termos de funções, de anatomia, de funções bioquímicas e fisiológicas. Quer dizer, todas as células são muito parecidas, são iguais, né? Enquanto a gente vai ter outras macroalgas grandes, mais complexas, que vão ter divisões de funções e de bioquímicas dentro do talo. Macroalga uva, né? Um alfacezinho, lembram de um alface mesmo, formado por 2 camadas de células e transparentes, né? Verdinhas, e que todas as células são muito parecidas. Então, a gente vai ter uma fase, um esporófito, que vai lançar, ele é 2N, que vai produzir esporos, né? Que vai produzir esses esporos pela reprodução de meiose, né? Que divide o 2N para produzir esporos N, que vão formar uma outra planta, que a gente chama de gametófito. E aí, essa outra planta, que tem uma morfologia muito parecida, igual, a gente não consegue diferenciar assim a olho nu, o esporófito do gametófito, é uma planta N, tem a metade do número de cromossomos, e ela vai produzir somente gametas. Esses gametas vão ser liberados na água, vão fecundar na água, formar zigoto na água, né? Esse zigoto vai perder esses flagelos aqui, que vai formar de novo um esporófito assexual. Por isso que eu digo que o ciclo de vida das macroalgas é uma alternância entre sexo e abstinência de sexo. Bom, esse foi um exemplo dentre os muitos tipos de ciclos de vida que nós temos das algas. E a gente pode classificar, né, as macroalgas em termos de classificação taxonômica, em termos de classificação dos grupos morfofuncionais, e tem outras classificações que são ecológicas, que têm a função, como, por exemplo, do modo de vida e o tipo de substrato que ocupam ou estratégia de vida. Classificação taxonômica clássica, a gente tem 3 grandes grupos: as verdes, vermelhas e pardas. E eu vou falar muito ao longo da disciplina: as verdes, vermelhas e pardas. Né? A gente vai ver como cada uma delas, né, tem uma formação, um grupo filogenético típico, e a gente vai ver o porquê. E a classificação em grupo morfofuncional, ela não tem a ver com a classificação taxonômica, é de acordo com a anatomia do talo, o tamanho, a textura, né, que são características que refletem na resposta fisiológica e na função ecológica. Então, são grupos funcionais, e que é muito importante nos estudos, nas avaliações ecológicas e análise de funções da biodiversidade. A gente vai ter grupos morfofuncionais que vão reunir algas dos 3 grandes grupos, de acordo com a sua morfologia e função. E tem algas que são planctônicas, outras são bentônicas. Umas crescem sobre rochas, outras crescem sobre outras plantas ou outras algas. Outras crescem até mesmo dentro das algas. Algumas são parasitas, né? Algumas têm formas de vidas oportunistas e algumas são mais especialistas. Então, como a gente tem microalgas planctônicas e temos macroalgas planctônicas, né? Temos as algas bentônicas, que vivem em diversos tipos de hábitats, a maior parte nas rochas, mas temos algas que crescem sobre a areia, como a gente chama de epissâmicas ou pissamófilas, algas que crescem como epífitas sobre outras plantas ou outras algas, epizóicas, como por exemplo no casco dessa tartaruga aqui, diversas macroalgas que crescem sobre
esse casco. Endófitas, né, parasitas e uma diversidade enorme de tipos e hábitats. E os grupos morfofuncionais, né, onde as algas são agrupadas de acordo com as morfologias e estratégias de crescimento, independente da classificação taxonômica. Isso implica em funcionalidade e a relação do seu papel dentro do ecossistema, do ecossistema e nas relações tróficas. Se elas vão ser procuradas, comidas mais pelos herbívoros ou não, se elas vão, na verdade, ser melhores para aumentar a complexidade estrutural, né? Se elas vão ter um papel mais de resistência ou de resiliência, né? De resistir aos impactos ou menos, a gente, né? Vão ter um papel funcional bastante diferente, e que está relacionado com o que a gente chama de biodiversidade e funções ecossistêmicas.